Então nós queremos agradecer a Deus por esse momento bom, estarmos na sua casa e juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, ali onde nós já fizemos a leitura, na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. A nossa leitura oficial foi do verso 1 até o verso 7. E agora nós vamos ler apenas o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E dizemos: Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou meditar junto com os irmãos e as irmãs hoje sobre a fé, Antes nós devemos dizer que quem escreveu esse livro, nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros ainda falam que foi Apolo, e assim vai. Mas o importante não é nós sabermos quem escreveu. O importante é nós sabermos que essa epístola é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Muito bem, quando nós lemos a expressão de Epístola aos Hebreus, nós sabemos que essa epístola ela foi dirigida, ela foi direcionada aos irmãos hebreus, um grupo de irmãos hebreus. Glorificado ao Senhor. Também, irmãos, a data dessa epístola, é bom que se diga que é difícil aproximar as datas, porque já fazem muitos anos, milhares de anos que foram escritos os livros da Bíblia, mas nós podemos aproximá-los. E no caso da Epístola aos Hebreus, todos os teólogos, os biblicistas, os entendidos, eles dizem que ela foi escrita mais ou menos no ano 67 até o ano 70 depois de Cristo. Mas como eu disse, o importante é saber que ela é a palavra de Deus e que hoje nós vamos aprender com a Epístola aos Hebreus. Eu gosto de dizer também que cada livro da Bíblia tem um versículo-chave. E o versículo que resume a Epístola aos Hebreus é o capítulo 1 e o verso de número 3, que diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glorificado é o nome do Senhor. Esse versículo, irmãos, ele fala de Jesus. E nós sabemos que o tema, o assunto principal da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo em relação aos patriarcas, em relação aos sacerdotes,
em relação aos profetas e também em relação aos sacrifícios, porque todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Agora voltamos então nesse grande capítulo, que é o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A Bíblia, meus irmãos, ela contém grandes capítulos. Por exemplo, um deles é o capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios, que fala da ressurreição, a doutrina da ressurreição. Mas esses grandes capítulos, que é mais ou menos uns 40, dentre eles nós temos esse capítulo, que ele é muito importante, é um dos escritos mais importantes a nível da palavra de Deus, aleluia, e ele é também um documento a nível global, onde nós podemos ler e saber que ele é a palavra de Deus. Capítulo 11 dessa epístola tem 40 versículos, todos eles inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a aprender, assimilar e depois colocarmos em prática os seus ensinamentos. Muito bem. O assunto, como eu disse, é fé, mas no versículo 1, 2 e 3, há como que uma introdução para depois falar dos exemplos extraídos do Antigo Testamento dos primeiros heróis da fé. E agora eu vou repetir o versículo 1 que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesse versículo 1 está a explicação, está a definição daquilo que é a fé. Então nós gostamos daquela lei de compreensão bíblica, que a Bíblia explica a Bíblia. Por exemplo, a palavra fé, ela aparece 244 vezes no Novo Testamento. Como os irmãos estão observando, é uma doutrina abundante. Graças a Deus que a palavra de Deus sempre é abundante. E a doutrina da fé é uma doutrina muito grande na Bíblia Sagrada em relação a outras, como por exemplo a doutrina do batismo em águas. Mas o que é a fé? Ora, a fé é certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia corrigida diz: ora, a fé é o firme fundamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela deve estar apoiada no fundamento da fé. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então aqui está a definição. Depois diz: a convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, a fé é o meio pelo qual nós entendemos Deus, nós compreendemos Deus. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus e compreendemos Deus. Mas também é a fé que nos faz entender o espiritual, a dimensão espiritual, não somente o espiritual, mas também as coisas eternas. Glorificado é o nome do Senhor. Depois diz a Bíblia: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse testemunho, irmãos, claro, todos eles tinham uma vida exemplar, mas esse testemunho é a aprovação da parte de Deus. Glorificado é o Senhor. Agora no verso 3, nós temos um dos versículos mais importantes
que fala sobre a doutrina do criacionismo. Vocês sabem que em muitas escolas é ensinado a teoria da evolução. Essa teoria já está dizendo, ela é falsa, mas nós cremos no criacionismo bíblico, e na Sagrada Escritura nós encontramos a doutrina da criação. E agora diz assim no verso: pela fé, não pela razão. Por quê? Porque a fé está acima da razão, está acima da lógica. Por exemplo, pela fé, pela minha razão, eu sei que esse culto existe, e que para ele vir a existir tinha árvore, e da árvore tinha semente. Isso é razão, isso é lógica. Mas a fé não entende assim, irmãos. Nós não podemos usar a lógica para entender Deus. Se tem Deus, alguém criou. Não. A fé diz que Deus não foi criado, Ele existe. Ele nunca teve um começo e nunca terá um fim, porque a Bíblia diz que Ele é eterno. E como nós entendemos isso? Pela fé. Glorificado é o nome do Senhor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele está certamente lembrando de Gênesis 1:1, quando diz: no princípio, o que aconteceu? Criou Deus os céus e a terra. Os irmãos creem nessa palavra? Amém. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos uma introdução à natureza da fé. E eu quero abrir um parênteses para citar um dos teólogos da igreja, muito conhecido no ramo da teologia, chamado Agostinho, o bispo de Hipona. Sobre o verso número 1, número 2, número 3, Agostinho disse algo muito importante sobre esses versos. Agostinho diz: creio, logo entendo. Veja só, creio, logo entendo. Não entendo e logo creio. Então, ele está dizendo com essas palavras que a compreensão vem pela fé. Aleluia! Compreender é a recompensa da fé. É a recompensa da fé. Então, creio, logo sei. Creio, logo entendo. Então, veja, meus irmãos e irmãs, a maravilha da palavra de Deus. E agora, no verso 4, nós temos o primeiro exemplo de um grande homem que praticou a fé. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O escritor aos Hebreus, irmãos, ele está se referindo ao texto de Gênesis, o livro dos começos, o capítulo 4, verso 3 a 10, que está a registrar esse testemunho, esse exemplo do primeiro homem a exercitar, a usar a fé. Abel, o primeiro filho de Adão foi Caim, e o segundo Abel. Todos os irmãos conhecem a história, mas houve um tempo, um dia, diz a palavra do Senhor, que tanto Abel como Caim vieram na presença do Senhor oferecer sacrifícios. Caim, que é símbolo de um homem carnal, desobediente à palavra de Deus. Caim
ele trouxe algumas coisas lá do campo, não é? Os irmãos conhecem a história. Todavia, irmãos, diz a Bíblia que Abel trouxe algo das primícias, não é? E ele trouxe um animal, e nós cremos que ele sacrificou. E aquilo, com aquilo Deus se agradou, ao passo que não se agradou do sacrifício de Abel. Então, a primeira coisa, irmãos, é que não se agradou do sacrifício de Caim. A primeira coisa que nós observamos é que quando nós lemos a epístola de João, diz que Caim era do maligno. E a Bíblia fala que Abel era justo, tinha a vida certa. Essa foi uma das causas que o Senhor recebeu o sacrifício. E a outra causa é que ele trouxe das primícias, das primeiras, não é? Muito bem. Agora nós temos um outro exemplo de um homem que também fez uso da fé. Está no verso 5, e o nome dele é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O escritor aos Hebreus está a citar Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24. Lá está a história de Enoque. Esse homem, irmãos, diz a Bíblia que ele foi um homem santo. E diz a Bíblia que ele andou com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E diz a Bíblia que ele viveu 365 anos e Deus o tomou para si e não acharam mais Enoque. Enoque foi para o céu. Enoque, irmãos, é a figura do crente que exercita a fé, que usa a fé, que vive pela fé. Mas também, irmãos, ele é a nítida figura da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, irmãos, como Enoque foi trasladado antes do dilúvio, também a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Hoje nós observamos alguns teólogos, pregadores ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio assim, irmãos. Eu creio que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu creio que o Senhor vai retirar a sua igreja da face da terra, quando então depois virá o juízo sobre ela. E graças a Deus, nenhum juízo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ele obteve bom testemunho e ele agradou a Deus. Lembremos sempre, irmãos, de Enoque, homem que usou a fé, um homem santo, um homem justo, e ele andou com Deus, tinha profunda comunhão com o Senhor, e de repente o Senhor o tomou para si. E assim será conosco. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estou estejais vós também. Queridos irmãos, a qualquer momento o Senhor Jesus virá nos buscar. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E aqui, no verso 6, tem uma coisa muito importante que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus pela oração,
pela meditação, ou então pelo estudo ou leitura da palavra de Deus, nós o devemos fazer com fé. Com fé. Quando nós oramos, nós temos que ter fé que Deus ouve a nossa oração. E quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter fé de que a Bíblia é a inerrante, a inspirada e a completa palavra de Deus para nós. É a revelação escrita de Deus para as nossas vidas. Então, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. E o importante, irmãos, dizer que Paulo registrou aos Romanos, capítulo 10 e verso 17, que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem por ler a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nunca nos cansemos de ouvir as Sagradas Escrituras. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Agora, nós temos, em quarto lugar, nós temos Noé. Nós temos primeiro Abel, no verso 4. Depois nós temos Enoque. E agora nós temos Noé. E diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Outra vez é necessário dizer que o escritor aos Hebreus, ele está a registrar o capítulo 6 do livro de Gênesis, os versos 13 até os versos 22, que falam ali sobre a vida de Noé. Noé, irmãos, ele era um santo homem, ele temia Deus, ele era um homem justo e andava com Deus. Uma expressão muito maravilhosa. E Noé, irmãos, viveu nos tempos antediluvianos. Todos os irmãos sabem que antes do dilúvio a terra estava corrompida, havia muita mortandade, latrocínio. Diz a Bíblia que a terra estava cheia de violência e Deus resolveu dar cabo, fim naquela situação. Porém, irmãos, Deus, quando olhou para a terra, pensando em destruir toda a raça humana, ele viu um homem que era justo, que era piedoso, que se desviava do mal e que andava com Deus. E sabe, irmãos, nós devemos muito a Noé. Glorificado é o nome do Senhor. Estava indo para perto, já passava de quase 2000 anos na cronologia bíblica. E agora Deus resolve dar cabo, mas antes ele chama Noé e fala a Noé do que ele ia fazer. E aí ele ordena a construção da arca. Os irmãos conhecem muito a história. Muito bem. Mas voltemos ao versículo, que eu acho ele muito importante para as famílias. Diz assim: pela fé Noé era um homem de extrema capacidade para crer na palavra do Senhor. Divinamente instruído, Deus o instruiu pessoalmente. Ele deu as dimensões, o comprimento, deu a altura, a porta, enfim, deu o modelo, deu a planta da construção da arca. Noé, ele foi divinamente instruído pelo Senhor acerca dos acontecimentos que não se viam. Pensa, irmãos, nunca havia chovido daquela maneira.
E eu imagino, irmãos, Noé pregando. A Bíblia diz que Noé foi um pregador da justiça, pregoeiro da justiça. A Bíblia fala disso. E imagina um pregador pregar 100 anos e ninguém se converte. Pregava, o juízo de Deus virá, haverá um dilúvio, a ira de Deus virá sobre a terra, mas o povo não acreditou. E ainda hoje, irmãos, quando nós pregamos sobre Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre a grande tribulação, algumas pessoas riem de nós e dizem: olha, esses crentes, eles estão loucos. Noé também foi chamado assim. Mas, irmãos, nós não estamos loucos, nós estamos anunciando a palavra de Deus. E ainda que Deus retarde o seu juízo, um dia Ele virá. Ele virá. Agora, olha que coisa interessante. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele trabalhou para fazer aquele barco 100 anos, irmãos. 100 anos. Quando Deus chamou ele, se você ir lendo a Bíblia, você vai ver que ele levou 100 anos na construção dessa arca. Imagine, Noé não era um homem qualquer, mas ele era um homem perseverante, e ele era um homem que possivelmente tinha dinheiro. E sabe, irmãos, eu acredito que muitos dos quais trabalharam na construção da arca pereceram no dilúvio. E é muito perigoso que, embora nós sejamos pastores, sejamos cristãos, sejamos obreiros, cantores, músicos na casa do Senhor, é perigoso nós ficarmos na vida de Jesus. Muito bem. Ele aparelhou a arca, ele construiu a arca. Imagine, irmãos, o trabalho. O trabalho. Mas por que ele foi perseverante nesse trabalho? A continuação do versículo explica: para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família. Isso quer dizer, irmãos, que a família é o primeiro campo missionário. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus às nossas famílias. E Noé, irmãos, muito embora ele pregou muito e não houve conversão, mas ele foi vitorioso, porque ele salvou toda a sua família, salvou a esposa, salvou os filhos e também salvou as mulheres dos filhos. Isso é vitória, irmãos. Muito embora nós não consigamos ganhar o mundo inteiro, mas se nós chegarmos no céu, nós e a nossa família, nós ouviremos um louvor de Deus: servo bom, serva boa, foste fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Temente a Deus, temor, medo de desobedecer a Deus. Construiu a arca, aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar agora, meus irmãos, e dizer que Abel, irmãos, é uma figura de Cristo. Enoque também figura Cristo. E Noé, muito mais. Noé foi um tipo de Cristo. Noé foi um tipo de Salvador. Noé representa um novo começo. E sabe, irmãos, Cristo é o nosso Salvador. Aleluia. Quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, existe um novo começo em nossas vidas. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: de modo que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, assim como Noé representa um novo começo,
também Cristo representa ou efetua um novo começo na nossa vida. Sabe, queridos irmãos, Cristo é o nosso verdadeiro Noé hoje. Ele, irmãos, foi preparar o lugar. Daqui um pouco vai começar a chover. Daqui um pouco mais vai chover o juízo de Deus sobre a terra. Mas, irmãos, nós iremos para o céu. A Bíblia fala da porta do céu. Logo nós estaremos lá, seremos arrebatados. E Cristo, irmãos, também é a figura da arca. Agora, ainda hoje, irmãos, a porta da arca está aberta. E ela tipifica a porta da salvação, a porta da graça. Então, se alguém ainda não entrou por essa porta, que é Jesus, e o próprio Jesus diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então a porta da arca ainda continua aberta, mas daqui um pouco mais ela vai se fechar. E os irmãos lembram que a porta da arca foi fechada por Deus. E um dia, irmãos, a porta da salvação também será fechada por Deus. Sabe por quê? Porque a presença da igreja na terra, ela é temporal. Queridos irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas com essas palavras, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.